E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar numa história de detetive, mas uma história de detetive digital. Sabe, a tecnologia tem tudo, né? Mas tem um mistério super curioso rolando. Como será que os computadores aprendem a ver o mundo? Bom, hoje a gente vai investigar isso juntos. Vamos descobrir o que acontece quando a arte, os computadores e o nosso próprio reflexo se encontram na tela do celular ou do computador. Então, peguem suas lupas virtuais, porque a gente vai seguir umas pistas surpreendentes sobre essas telinhas que a gente não para de olhar. Para começar a nossa investigação, pensa um pouquinho comigo. O que um computador acha bonito? Tipo, se a gente pedir para um robô desenhar o rosto de uma pessoa linda, o que será que vai aparecer na tela? Essa foi a pergunta que deu o pontapé inicial na nossa exploração de hoje. A gente costuma pensar, o computador é super inteligente, ele sabe de tudo, né? Mas, na verdade, quando o assunto é criar imagens, a história não é bem assim. Bonita é uma coisa tão nossa, tão humana e cheia de formas diferentes. Então, como uma máquina entende isso? Olha, essa resposta é a nossa primeira grande pista. E a resposta, pessoal, tem nome: inteligência artificial generativa. Mas esquece aquela ideia de um cérebro mágico flutuando, tá? Pensa nela mais como um robô desenhista muito rápido. Só que tem um detalhe crucial: esse robô não tem imaginação, nenhuma. Para ele aprender a desenhar, ele precisa olhar para um álbum de fotos gigante com bilhões de imagens do passado. Ele funciona literalmente como um espelho. Imagina que você só mostra fotos de cachorro para ele a vida toda. Quando você pedir para ele desenhar um animal, ele vai desenhar, adivinha? Um cachorro. A inteligência artificial só reflete, só repete aquilo que mostraram para ela durante o treinamento. Simples assim. E é exatamente aí que entram os nossos detetives de hoje. Conheçam a Júlia Raeli da Cruz e a Júlia Gabriele Amaral Garcia, que são duas estudantes de escola lá no Brasil, junto com o professor orientador delas, o Alexandre Takio Kitagawa. Incrível, né? Jovens cientistas na ativa. Eles perceberam que esse espelho mágico da inteligência artificial estava mostrando uma imagem meio distorcida da realidade. E aí, como bons detetives, eles montaram um projeto de pesquisa para ir fundo nesse mistério. É sensacional ver estudantes tomando a frente para entender essas ferramentas que, no fim das contas, estão moldando o nosso futuro. Bom, e para desvendar um mistério, a gente precisa de um plano infalível. Chegamos à primeira parte, o grande teste. A sacada que eles tiveram para testar as máquinas foi simplesmente genial. É como aquela feira de ciências da escola, só que usando robôs. O plano era o seguinte: passo 1. Eles escreveram uma única frase, um comando pedindo para desenhar uma pessoa bonita. O pulo do gato está no passo 2. Eles deram exatamente o mesmo comando, com as mesmíssimas palavras, para 5 robôs artistas diferentes. E aí, o passo 3, olhar com lupa os resultados. Qual é a mágica disso? Como o comando foi igualzinho para todos, qualquer diferença nos desenhos ia mostrar exatamente o que cada robô tinha no seu próprio álbum de fotos de treinamento. E quem foram os suspeitos desse teste? Os pesquisadores pegaram 5 programas de computador diferentes. 4 desses robôs foram criados aqui no Ocidente, em lugares como os Estados Unidos. E um deles foi desenvolvido lá no Oriente, mais especificamente na China. A ideia de misturar essas origens era justamente para ver se o país onde o robô nasce e aprende a desenhar faz diferença na arte que ele entrega. O que nos leva para a hora da verdade. Parte 2, Ocidente versus Oriente. E olha só os resultados, pessoal. Quando eles pediram para desenhar uma pessoa bonita, os 4 robôs ocidentais fizeram praticamente a mesma coisa. Pessoas de pele clara, olhos claros e cabelo liso ou meio ondulado. Sabe, aquele padrão bem europeu? Foi sempre assim. Por outro lado, o robô chinês desenhou rostos completamente diferentes, com traços do leste asiático. Ou seja, no fim do dia, cada robô desenhou aquilo que é considerado o padrão de beleza do lugar onde ele foi inventado. O robô da China desenhou o que o pessoal de lá acha bonito e os ocidentais desenharam o padrão daqui. Fascinante e um pouco preocupante, como a gente vai ver agora. Porque aí vem a pergunta que não quer calar. Quem ficou de fora dessa festa? Pensa bem, nas milhares de imagens que as ferramentas do Ocidente criaram, não tinha nenhuma pessoa negra, nenhuma pessoa indígena, nenhuma pessoa com traços asiáticos. Zero. Gente, é um apagamento total. Nosso mundo é tão diverso, cheio de belezas completamente diferentes, mas quando o comando era beleza, essas máquinas simplesmente ignoraram uma parte enorme da população mundial. Fica muito claro que esses robôs já tinham um favorito desde o comecinho. Mas por que isso acontece? A culpa é do que a gente chama de dieta de dados. Lembra que eu falei que o robô aprende olhando para um álbum de fotos? Então, a dieta dos robôs ocidentais foi basicamente um álbum entupido de fotos de pessoas brancas. Já o robô chinês foi alimentado quase que só com fotos de pessoas asiáticas. É simples, se a máquina só come maçã,
ela só vai saber desenhar maçã. Fazendo um resuminho comparativo rápido, cada região constrói seu próprio padrão de beleza digital, ensinando para a máquina só a sua versão da história. E isso leva a gente para um assunto muito, mas muito sério. Parte 3. Invisibilidade algorítmica. Esse é o termo exato que as pesquisadoras brasileiras usaram. Invisibilidade algorítmica. É um nome forte, né? O que elas estão dizendo é que grupos inteiros de pessoas estão sendo apagados, sumindo mesmo, por causa dos computadores. A inteligência artificial está pegando um erro da nossa sociedade e repetindo, dizendo ali bem baixinho que alguns rostos são normal e outros, bom, outros não importam tanto. É como jogar uma capa de invisibilidade gigante em cima da mistura linda de pessoas que a gente tem no mundo. E imagina só o impacto que isso tem, principalmente lá na escola, com as crianças. Pensa num jovem crescendo, vendo essas imagens incríveis que os computadores fazem sobre o que é belo, e ele nunca encontrar um rosto que pareça com o dele. Para essa molecada que foge desse padrão único, essa exclusão machuca a autoimagem deles de verdade. Se aquele espelho mágico do computador não te reflete, é muito fácil você começar a achar que não pertence àquilo, que não é bonito. É uma falha da tecnologia que acaba espalhando uma ideia única de beleza e deixando muita gente de fora. Mas olha, respira fundo porque tem jeito de consertar. Vamos para a parte 4. Como mudar a receita. A grande verdade, pessoal, é que a inteligência artificial não é a vilã da história. Ela não tem mais intenções. O próprio fato do robô chinês ter dado um resultado diferente prova que dá para mudar isso. É só uma questão de hábito que a máquina copiou sem pensar. Para resolver, ela só precisa de um livro de receitas melhor. Imagina um álbum de fotos muito mais rico, com gente do mundo inteiro para ela aprender. Se a gente muda a história que a máquina lê, a gente consegue mudar a arte que a máquina cria. E como a gente conserta esse espelho digital na prática? Os pesquisadores deram o caminho das pedras. Primeiro, a gente tem que escolher melhor as fotos na hora de treinar o robô, colocando rostos do mundo inteiro lá dentro. Segundo, a gente precisa ter a certeza absoluta de que todas as etnias estão representadas nesses álbuns, sem deixar ninguém para trás. E terceiro, e super importante, criar regras. Os criadores dessas ferramentas precisam seguir algumas regras de ética para garantir que o negócio seja justo, porque se não tiver regra, o computador só vai ficar repetindo os erros que a gente mesmo já comete. Para fechar nossa exploração com chave de ouro, eu quero deixar uma pergunta para ficar martelando na cabeça de vocês. Se a máquina aprende com o mundo que a gente mostra para ela, que mundo a gente quer ensinar? A gente tem a chance incrível de construir um reflexo digital que celebre de verdade todas as cores, todos os tipos de cabelo e todas as histórias humanas. O espelho do futuro não precisa mostrar sempre o mesmo rosto. Muito obrigado por me acompanharem nessa investigação hoje. Continuem questionando as máquinas, continuem curiosos e vamos juntos buscar um mundo onde toda criança possa se ver brilhando. Até a próxima, pessoal!